Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Sustentabilidade Brasil. E hoje tenho o privilégio de receber convidados muito especiais que dedicam a sua vida ao meio ambiente, dedicam a sua vida ao social. Para abrir nosso bate-papo, eu gostaria de apresentar o Instituto Goiamum. Ele que atua na linha de frente da preservação ambiental, desenvolvendo projetos que promovem a sustentabilidade e o bem-estar social. E para ajudar a gente a entender melhor o trabalho do Instituto Goiamum, eu gostaria de receber, eu tenho a honra de receber aqui o senhor Iberê Sassi, ele que é diretor-presidente do Instituto, e também o Ita Sassi, diretor administrativo. Bem-vindos aqui ao nosso podcast, prazer tê-los aqui. Obrigado por estar aqui. Para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é o Instituto Goiamum, quando que ele nasceu, o que ele representa. O Instituto nasceu em 2014, em princípio, para, por incrível que pareça, ajudar o governo federal no IBAMA, que nos trabalhos de educação ambiental, o setor público não pode trabalhar fim de semana, feriado, de noite, né? Então, carecia, principalmente nessa área de educação ambiental, careciam de pessoas que pudessem dar continuidade a esse trabalho, principalmente junto a pescadores, catadores de caranguejo, ribeirinhos, essa população que precisa muito de consumir, vamos dizer assim, a educação ambiental, especialmente a educação ambiental não formal. Então, o Instituto foi criado para ser auxiliar ao IBAMA. Mas o senhor tem uma história longa, desculpa até interrompê-lo, que eu acho que a gente começou até pelo Instituto, mas antes do Instituto a gente tem a história do seu Iberê. Então eu acho que a história do senhor ela tem que vir primeiro, né? Que do senhor nasceu o Instituto. O senhor pode complementar aí para a gente? Sim, com certeza. Bom, eu nasci de uma família modesta, uma família de São Paulo. E uma das curiosidades que tinha é que a tradição de família dar nomes indígenas a todos da família. Então, minha mãe tinha nome de índio, minha tia, todo mundo. E eu mantive essa tradição. Por isso meu nome é Iberê. E no fim eu acabei mantendo a tradição com o Ita, né? Nome de índio, cinta larga. Então, quer dizer, as questões assim, muito interessantes a respeito de comportamento familiar. A Maíra, que é minha filha, né? Só tem esse casal. E a minha vida começou assim, como um jovem estudante normal, mas eu tinha uma mãe super engajada na questão indígena. Ela ajudou a criar o Parque Nacional do Araguaia, junto com o Francisco Meirelles, e eu acabei, então, fugindo da escola, muitas vezes, para ir conhecer, para ir brincar na Ilha do Bananal, na terra dos Carajás. E nessa acabei de me formar em biologia, né? Extremamente apropriado, mas eu tive que praticamente terminar meu curso de biologia para ir trabalhar com índios. Então, fui trabalhar com sertanista na recém-criada FUNAI. Olha, que ano foi isso? Não me peça datas exatas, porque eu estou com 77 agora, então fica difícil as coisas assim, a não ser que eu pegue meu currículo e vai olhar atentamente. Mas é isso. Então, eu passei quase 20 anos na FUNAI, meus filhos não nasceram em aldeia, mas foram criados em aldeia, os dois, né? E foram 20 e poucos anos de FUNAI. E depois eu tive que sair da FUNAI por uma série de razões administrativas e tudo mais, e acabei vindo para o IBAMA do Espírito Santo. No IBAMA do Espírito Santo, eu atuei inicialmente na área de fiscalização ambiental. Depois de vários anos de fiscalização ambiental, me deram a responsabilidade de cuidar da área de educação ambiental. Na área de educação ambiental, foi então que apareceu essa necessidade dos programas de educação ambiental não formal, que é próprio dos órgãos ambientais,
foi a necessidade de ter esses trabalhos fora dos horários comuns, né? Trabalho à noite, trabalho feriado, trabalho em domingos e por aí afora. E foi então que eu vi essa necessidade. Eu adorava fazer esse trabalho, né? Então eu não podia ir como IBAMA, então eu fui como o Instituto Goiamum. Foi por isso que eu criei o Instituto. Aí que nasceu. Aí que nasceu o Instituto Goiamum. Então aí criou-se o Instituto, aí o Instituto foi indo, até que durante muito tempo colaborou de uma forma bastante ativa nas diversas conferências de meio ambiente, uma série de legislações que foram implantadas. E eu, por exemplo, era coordenador do grupo de gestão, grupo gestor do caranguejo. Ajudei a criar aquela legislação de proteção ao caranguejo, que agora é tradição capixaba, as pessoas respeitarem os defesos de andada do caranguejo. Essas coisas são coisas que agora estão incorporadas na cultura capixaba, de proteger o caranguejo. Aquela história, proteger nas épocas da sua reprodução para que possa ter sempre o caranguejo na mesa do capixaba. Uma coisa que funcionou maravilhosamente bem. Entendeu? Então, uma das realizações deu como servidor público e como ONG. Né? É interessante como a ONG ela vem para somar. Para somar o poder. O terceiro setor é um setor importantíssimo, exatamente, né, Severino? Eu fico espantado, muitas vezes as pessoas muitas vezes comentaram, mas a ONG foi feita para pegar dinheiro do governo, para não sei o que. O Instituto Goiamum preza em 20 anos nunca teve um centavo de dinheiro do governo. E os únicos recursos que nós recebemos, que a gente pode chamar que é dinheiro de governo, que na verdade é dinheiro do povo, são editais dos quais nós participamos. Né? E editais públicos e tudo mais, aberto a todos, controlado, prestando contas, etc., com toda a lisura, com toda a tranquilidade. Então, eu me orgulho de dizer assim, eu tenho uma ONG decente, né, que trabalha, que tem uma história muito bonita. E você, Ita, a gente já sabe aí que você, né, foi criado nas aldeias, você está cheio de história aí para contar também, e agora você está junto com seu pai aí no Instituto. Como que chegou até aí? Então, o que acontece, Fernanda? Vamos dizer que até, eu sou de 1980, né? Eu nasci em 1980 e até 1985, vamos dizer assim, que eu estava numa aldeia indígena. Eu lembro muito pouco, né? Mas o pouco que eu lembro serviu para muitas coisas que eu uso até hoje. Mas eu sou um pouco distante desse mundo, mas eu caí de paraquedas nesse mundo ambientalista e estou apaixonado. Porque, como eu tinha explicado um pouco, agora mais cedo eu estava até falando com uma pessoa, explicando como que eu entrei de cabeça no Instituto Goiamum, né, que eu sempre ajudei meu pai nessa parte que ele sempre precisou, né, principalmente ele ele foca muito no resultado, ele mede esforços, nem que seja de âmbito de financiamento próprio, ele quer que o projeto ande, então muitas das vezes ele literalmente usava de recursos próprios para que os projetos andassem no Instituto Goiamum. E aí ele sempre ficava naquela corda bamba do ambientalista, né, que fica precisando de alguém que coordene e direcione ele do jeito mais correto. Que faça a gestão mesmo, exatamente, né, e aí negócio. Eu percebi que essa necessidade, a partir principalmente da pandemia, e aí eu cheguei junto com ele e falei, olha, pai, se quiser eu te ajudo, e eu vi que os olhinhos dele brilhou, porque ele quer se manter nisso até os últimos dias da vida dele, e aí o que a gente fez? A gente fez primeiro um remanejamento do Instituto Goiamum, porque o Instituto Goiamum, a história do Instituto Goiamum é muito bonita, né? E ele tem projetos muito solidificados, assim, que deu muito certo. E aí, pelo âmbito que hoje a gente tem outra forma de ver, a gente consegue atingir muito mais as pessoas com outros tipos de projetos, principalmente projetos sustentáveis. Porque hoje o planeta ele não tem mais tempo, ele precisa de projetos que sejam autossustentáveis, que seja bom para a comunidade, bom para a natureza, que tenha uma economia circular, ou seja,
não olhar só um lado, porque antigamente os ambientalistas eles olhavam um lado, né? Vamos dizer assim, vão ser um pouco xiitas nesse momento. Vamos olhar o lado da natureza, só que a gente esquece que a gente vive dentro da natureza. Exemplo, a gente está dentro do maior manguezal, me corrija se eu estiver errado, tá? O maior manguezal da América? Não. É o maior manguezal urbano do Brasil. Aqui em Vitória, Vila Velha. Grande Vitória. Olha. Então, imagina você estar dentro desse ecossistema e não saber lidar com esse ecossistema. Se vão proteger para ninguém mexer, então todo mundo tem que sair daqui. Não tem saída, né? Então, o ideal é que a gente consiga conviver, né? E dentro disso seja sustentável. Então, por isso que talvez essa minha vinda tenha essa pegada um pouco mais sustentável, mas com uma maneira mais lógica e administrativa de se ver, né, nos projetos. Até porque eu acho utopia a gente pensar que as pessoas podem viver só de vento, né? As pessoas precisam de dinheiro. Uma pessoa que está trabalhando num projeto, ela precisa ter um retorno também, né? Sim. Tem tantos projetos aí que ajudam o social também das comunidades. Então, essa parte de gestão é importantíssima dentro de uma ONG. Até porque, filha, essa visão, que eu acredito que é a visão que vai se estabelecer no futuro de todas as ONGs, é ter projetos que eles não precisem o tempo todo de ajuda financeira. O próprio projeto, a ideia consiste em que o projeto se circule sozinho, se mantenha sustentável. Então, a ideia dos projetos futuros, que eu acredito de qualquer âmbito, de qualquer ONG, vai ser esse meio. Porque as ONGs, antigamente, elas pensavam o tempo todo, precisam de ajuda. É muito importante, claro, a ajuda é importante. Mas, se eles não se adequarem em ter projetos que sejam sustentáveis, essas ONGs padecem o tempo todo de ajuda. E isso dificulta muito o trabalho. E eu percebi que em menos de 3 anos, fiz 89 reuniões para aprovar um projeto. E aí, depois que esse projeto foi aprovado, que está em andamento, né, que se a gente puder ter a oportunidade de falar um pouco para ele mais para frente, ele traz toda uma cadeia no qual ele beneficia todo o âmbito em geral, todo o ecossistema, tanto das pessoas que consomem o projeto, tanto das pessoas que estão dentro do projeto. O projeto é completo. Antes da gente entrar no projeto, que ele está aqui na minha listinha, que eu fiquei encantada também com a proposta de vocês, eu queria puxar um pouquinho na memória do seu Iberê, lá da época que o senhor estava nessas aldeias indígenas. O que o senhor traz de lá, assim? O que o senhor traz de memória? Que hoje em dia a gente vê que já ainda é muito difícil, né? Você chegar, você levar vacina, levar remédios. Imagina, sei lá, talvez há 30, 40 anos. O que o senhor traz de lembranças dessa época? Olha, aqui que eu considero mais importante que dura, é uma coisa assim, quase que perpétua, é o absoluto desconhecimento e a falta de tirocínio das pessoas com relação ao que são os índios. Então, o que são os índios? São pessoas iguais a nós, com as mesmas necessidades, com os mesmos problemas, os mesmos comportamentos que qualquer ser humano. Seja lá o sujeito é tupi, se ele é isso, se é aquilo, não importa. O fato é que o comportamento humano é parecido no mundo inteiro, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer cultura. As variações são meramente territoriais, culturais, linguísticas e tudo mais, mas o ser humano, na essência, é igual. Não tem diferença. Então, existe índio bom, índio ruim, índio honesto, índio desonesto, índio isso, índio aquilo. E outra coisa, eles também estão sujeitos aos mesmos vícios, às mesmas necessidades de qualquer outro ser humano. Então, o grande problema é que quando a nossa sociedade, aliás, isso vem faz parte da evolução humana, na medida em que um grupo cresce, cria tecnologia e tudo mais, esse grupo acaba dominando o outro grupo. Aí, quando esse grupo está reforçado, com população suficiente, começa a se sofisticar em termos de comportamento, começa a criar classe de guerreiro, classe de dirigentes, etc, etc. Então, eles vão evoluindo e aí começam a conquistar outros territórios por necessidade de sobrevivência.
o que não era o estágio dos nossos índios. Não é até hoje. Nossos índios tinham chegado a uma espécie de denominador comum em todo o continente sul-americano, especialmente o continente sul-americano. Eu não posso falar dos outros, mas o sul-americano pode dizer. Os índios tinham conseguido estabelecer seus próprios territórios, cada grupo indígena, seus próprios territórios, a sua língua comum, a sua forma de comportamento, e tinham estabelecido toda uma série de relacionamentos de grupos e grupos. Lógico, de vez em quando haviam conflitos entre esses grupos, mas esses conflitos eram localizados e eram apenas para, vamos dizer assim, estabilizar as questões de fronteira, não é? Havia trocas entre eles. Um índio lá da mata, não sei de onde, traz uma determinada fruta e o outro índio daqui troca por um artesanato. Então, havia esse sistema de embaixadas, de excelente relacionamento entre os mais diversos grupos indígenas. Com a chegada dos portugueses, né, principalmente os portugueses, mas tivemos outros estrangeiros chegando aqui na nossa terra, eles chegaram e começaram a se apropriar do território e empurrar os índios. Foi aí que começou o grande conflito entre os grupos indígenas, porque eles foram empurrados dos seus territórios tradicionais e foram começando a penetrar nos outros territórios que não eram tradicionais deles. Aqui é um exemplo típico, o Espírito Santo é um exemplo típico disso. Os colonizadores aqui do Espírito Santo chegaram aqui e já entraram em imediato conflito com os índios. E começaram a pressionar, e trouxeram inclusive outros índios de outras etnias para brigar contra esses índios, outros índios que já tinham sido mais ou menos pacificados ou atraídos, ou sei lá, conquistados, né, para ajudar nas guerras dos portugueses contra os outros indígenas, e acabaram esvaziando o Espírito Santo de índio. O estado, o território todo do Espírito Santo simplesmente não tinha mais nenhum índio. E esses poucos índios que estão aqui, eles nem sequer eram daqui. A maior parte são índios que já tinham ido embora para Minas, para o sul da Bahia, e acabaram, alguns espaços acabaram voltando para cá e começaram, aos pouquinhos, pequenos núcleos, e começaram a se juntar, gente que tinha mais ou menos a língua comum, que tinha um comportamento comum, e começaram e aí que deram origem às aldeias que hoje em dia estão sacramentadas no estado do Espírito Santo. Certo? Mas você pode ver que eles não conservam mais a sua língua na original, eles falam Nhangatu, que é uma língua que nem é indígena, é uma língua criada pelos padres, entendeu? Então, quer dizer, tem toda essa questão. Então, quais são os índios aqui, Sr. Iberê? Eu não posso dizer com certeza, não posso dizer. Por quê? Porque as suas origens são múltiplas. Tem grupos G, tem grupo Tupi, tem grupo Aruaque, tem 2 ou 3 grupos diferentes juntos, e a única língua mais ou menos comum é a Nhangatu, que na verdade é uma língua artificial, uma língua criada. É uma língua criada de vários dialetos indígenas condensados num só. Então, qual é a minha relação? O que eu aprendi com os índios? Eu aprendi exatamente isso, que a boa relação é não impor a nossa cultura, procurar compreender a cultura, e ainda mais compreender a sua necessidade territorial. Talvez eu reclamo, porque o índio precisa de milhões de hectares. Não. Acontece o seguinte, a necessidade de sobrevivência indígena sem o uso da tecnologia é de um terreno muito maior. Então, até que eles se eduquem, ou a gente eduque eles de uma forma harmoniosa, até que eles absorvam, a tecnologia, talvez. No sentido de poderem sobreviver sem essa necessidade de conquista de território e tudo mais, é um trabalho muito longo. E outra coisa está fadado, hoje em dia está fadado ao fracasso completo. A não ser aqueles grupos que conseguiram assimilar completamente a questão da nossa cultura, que nem os Caigangue, no sul, que conseguiram, por exemplo, são os indígenas, os maiores produtores de soja indígenas que tem no Brasil. No sul do país. No sul do país. Hoje em dia, eles empregam gente de
de fora da cultura deles para trabalhar para eles. E conseguem manter a cultura deles? Relativamente muito boa, porque a cultura nunca morre. É. A cultura permanece, embora latente, muitas vezes, desaparece a língua. Mas olha, a gente tem exemplos aqui de gente que trouxe cultura de fora, que nem pomeranos, trouxeram resquícios culturais de fora e mantém até hoje. Né? Então, a cultura é uma coisa preciosa, é uma coisa assim que está no cerne do crescimento humano, né? E onde ela tem oportunidade, ela fixa, ela promove, ela mantém aqueles hábitos das pessoas. Então, o que falta? Principalmente o que falta. O que nós devemos acabar é com preconceitos, ideias preconcebidas a respeito dos indígenas, aliás, ideias preconcebidas a respeito de qualquer ser humano, ok? É ver o outro como um espelho da gente mesmo e pronto, acabou. Então, é preciso fazer isso. É preciso sair um pouco de dentro do seu próprio egoísmo, da sua própria cultura de apropriação, de crescimento a qualquer custo, de capitalismo exacerbado, acabar com tudo isso e começar uma harmonia melhor. E outra coisa, principalmente, que é uma coisa que é comum a todos, que é essencialmente comum a todos, que é a questão ambiental. Sem um meio ambiente equilibrado, organizado, cuidado, não temos futuro. Então, por isso é que o Instituto Goemon existe. Existe para que a gente possa propor equilíbrio nessa questão de relações entre sociedade e meio ambiente. É isso. E um dos projetos, né, eu queria entrar nele agora, que é o projeto Sururu, que eu estava conversando com o Ita um pouquinho mais, ele estava me explicando mais o projeto, que eu achei interessantíssimo, né, que fala muito da economia azul, da economia circular mesmo. Uhum. O senhor pode explicar para a gente o que é esse projeto Sururu? Bom, é tradição, inclusive, até do homem primitivo. Um dos ecossistemas que mais permitia a sobrevivência do homem primitivo, o que a gente chama de índio hoje em dia, o homem primitivo é aqueles alimentos que estão disponíveis sem necessidade de tecnologia para a obtenção desse alimento. Então, os mariscos, de modo geral, caranguejo, peixes, não precisam praticamente nenhuma tecnologia para você conseguir obter. Então, os grupos indígenas prosperaram nas margens dos manguezais do Brasil inteiro, né? Então, eles prosperaram muito. Por quê? Porque tinha uma abundância de alimentação disponível e muito fácil. Então, esses núcleos começaram a prosperar bastante, né? Porque desenvolveram algumas técnicas de caça e de coleta. E a que mais era fácil era o que dava o dia a dia para a comida, era o caranguejo, era o marisco, era aquilo que ele podia pegar com a mão dele, né? E eles começaram, inclusive, a juntar essas cascas de ostras, de conchas, de marisco, de modo geral, e começaram a juntar toneladas de cascas e formaram os sambaquis. Não sei se você já ouviu falar dos sambaquis. Não. Os sambaquis são verdadeiras montanhas. Tem mais no sul de Santa Catarina, Paraná e tudo mais. Os sambaquis são montanhas de cascas de concha de ostra e tudo mais, que foram se sedimentando, inclusive eram utilizadas pelo homem primitivo para enterros, para sepultamento, e aquilo se mostra assim, gerações e gerações de pessoas que consumiam esses mariscos. E hoje em dia, embora seja absolutamente proibido, muita gente explora esse calcário, essas montanhas de sambaquis, explora para a produção de calcário agrícola. Olha só. E agora, o que nós estamos fazendo com o Projeto Sururu? É a mesma coisa sobre aproveitar uma casca que é abandonada e impedindo que ela, em vez... Porque se você jogar em qualquer lugar, ela vai assorear, ela vai poluir, ela vai virar um lixão, né? E o Instituto Goemon faz exatamente isso.
o projeto é simples, muito simples. Vamos lá, pegamos aquela casca, levamos para o sistema, processamos ela, transformamos num pó, que é um subsídio agrícola de primeiríssima qualidade. Que seria o calcário, no caso. Não é calcário, é coisa melhor do que o calcário simples, porque, na verdade, é um composto em que o carbonato de cálcio é o principal fator, né? Mas tem outros oligoelementos e é maravilhoso para a agricultura orgânica. Mas, neste processo, o que a gente faz? A gente envolve a comunidade de marisqueiros, principalmente mulheres. Ele é inclusivo. É um projeto inclusivo que pega essas, vamos dizer, acaba remunerando as mulheres em vez de jogar essas cascas em qualquer lugar, elas recolhem as cascas e passam para o Instituto processar. Então, o nosso processamento acaba entregando de volta para a natureza em forma de um adubo para uma agricultura que é orgânica, então retira aquela necessidade de usar substâncias químicas desnecessárias para a agricultura, não é? Então, o que acontece? Há um círculo completo em termos de utilizar um recurso natural e devolver esse recurso natural e, neste processo, beneficiar as pessoas. Aí eu estava falando até que essa comunidade, né, essa comunidade de mulheres aí que trabalham com sururu, era cerca de 2 toneladas por semana, que seria... de casca. De casca, mínimo, né? Mínimo, é o mínimo que elas Nossa, é muita coisa que vai tirar da natureza, né? Sim. Assim, que vai se transformar na economia azul. Como eu te falei, Fernanda, essa é uma comunidade de outros, é uma comunidade... Uma só, das muitas que tem na Baía de Vitória. No caso, de lá de Mangue Seco, né? No qual ela, provavelmente, a gente fez um cálculo que dá 1,5 tonelada a 2 por semana. Então, imagina isso, de uma comunidade a gente vai tirar 2 toneladas de cascas por semana, trazendo o benefício não só tirando o passivo ambiental, trazendo o benefício direto para as marisqueiras mulheres, no qual elas vão se beneficiar do que antes era lixo. E nesse processo, durante todo esse processo, vamos transformar aquilo que era passivo ambiental em corretivo agrícola, trazendo de volta para o meio ambiente, de forma de corretivo agrícola, sem trazer nenhum mal ou malefício para a natureza. Então, você completa o ciclo da economia azul. Não só fazendo o ciclo da economia azul, você ainda contempla, porque ele é inclusivo e apenas para as mulheres. E como que está o pé? Você já tem a microindústria instalada para processar esse cal? Como que é? O que acontece? Esse projeto foi aprovado em meados de janeiro agora. Então, a gente está na fase de montagem, né? Implantação do projeto. Na parte de montagem, os equipamentos foram comprados, as abordagens, os cadastros com as marisqueiras nesse local, porque é um projeto piloto, né? Já está sendo tudo feito. Mas antes teve todo um trabalho de estudos, inclusive o projeto, ele tem o nosso, a gente fez o INPI dele, né? E tem, vocês trouxeram a UFES, o SEBRAE também para junto, né? E a gente também entrou com o INPI do projeto, então a gente tem a parte da patente, né? Demos entrada. Patente requerida. E entramos também com uma parceria, tanto com a UFES quanto com o SEBRAE. Quando a gente apresentou o projeto para a UFES e para o SEBRAE, eles entraram na hora. Porque o SEBRAE entrou com a parte de empreendedorismo, porque essas mulheres que vão começar a receber esse valor pelas cascas, elas precisam saber o que vão fazer com esse dinheiro, né? Porque há todo um contexto nisso. Então, elas têm que saber o que podem fazer com o melhoramento, né? Vamos dizer assim, desse processamento diferenciado agora. Porque agora não é só o sururu, agora tem a casca que tem valor. Então, todo esse empreendedorismo, o SEBRAE entra, ajudando elas, organizando elas, ajudando elas, inclusive, nas coisas mais simples, porque elas são independentes na forma de venda. Então, eles podem ajudar elas formando um simples Instagram. Olha, você vai abrir o seu Instagram, você vai vender para os seus clientes assim, até fazer uma comanda,
o Sebrae vai entrar para isso. Até fazer custo de venda, né? Exatamente, tudo isso. Eu acho incrível. E a isso. parte da UFES, ela entra com a parte acadêmica. Uhum. Saber, vai lá em loco, onde elas catam, porque são as mulheres, na maioria das vezes, que catam. Conhecer qual é o esforço físico, qual é o gasto físico, quais são as sequelas em termos de saúde desse trabalho delas, porque tem muitas marisqueiras que hoje em dia simplesmente não conseguem se agachar porque tem problemas de coluna seríssimos. Olha só. Entendeu? Então, são sequelas do trabalho que acabam tendo um custo altíssimo, inclusive para a própria sociedade. Então, a questão da ergonometria do trabalho, etc., o Sebrae vai estudar tudo isso para ver como solucionar, como encaminhar a solução para isso. Não é? A parte da UFES, a parte acadêmica vai saber desde o tamanho do mexilhão, do sururu, onde que ele está sendo pego, se pode mudar de área. Todo esse estudo vai ser feito durante esses 24 meses e apresentar para nós um relatório para melhorar, inclusive, para as próprias marisqueiras no entorno. Depois desse projeto sendo implantado ali, a gente vai expandir, né? Uhum. A importância do projeto ser sustentável é por isso, que a gente vai deixar um legado ali, e aquele negócio vai ser... É o projeto piloto mesmo, né? Sim. E são quantas aqui na Grande Vitória? Quantos grupos de marisqueiras que a gente tem? São 12 grupos principais, certo? Agora existe um grupo heterogêneo, porque misturam gente de várias origens e tudo mais, porque não fica só no sururu, porque a sociedade que vive do manguezal hoje em dia é uma sociedade periférica. São pessoas que perderam emprego, ou não conseguem arranjar emprego, ou que já desde criança só aprendia, só fazia aquilo e tudo mais, porque o manguezal sempre foi considerado um local sujo, poluído, não sei o que. Aliás, quem está poluindo o manguezal somos nós mesmos, nós, né? Então, o que acontece? Existe toda essa cadeia de problemas relacionados à questão ambiental e social misturados. Então, o projeto está pegando uma pequena parte dessa situação. No entanto, o que a gente vai fazer ao longo desse aprendizado, vamos dizer assim? Nós vamos agregando outras possibilidades. Já vimos algumas possibilidades, estamos pensando naquilo, algumas coisas que são hoje em dia jogadas no lixo, né? E que podem ser, na verdade, aproveitadas de uma forma muito mais racional, de produtos do mangue. Da mesma forma que aproveita a casca do sururu, precisamos em outros subprodutos. Quer ver um exemplo? O siri, depois que é descascado pelas desfiadeiras, né? de siri. Desfiadeiras. Não é? Desfiadeiras de siri. Mas espera aí. Existe um problema sério com relação ao siri. E agora, em março, aquilo vira um absurdo. Hoje em dia, os caminhões estão sendo obrigados a importar siri, porque não tem mais siri. A captura de siri aqui se tornou uma coisa tão violenta que eles passam redes de arrasto para capturar o siri. Aí você vê a siri, as desfiando sirizinho desse tamanho, uma coisa miudinha, né? Então, absurdo. Quando que, inclusive, o siri, a gente pode fazer criação de siri. Então, o Instituto vai aos pouquinhos, né, baseado em muita prudência, muita tranquilidade, nós vamos expandir um pouco a questão do sururu, que a gente pode ter isso como exemplo. Vamos consolidar o sururu e vamos começar a pensar nas outras possibilidades. Entendeu? Por isso que é tão importante esse projeto sururu, porque ele não vai só no âmbito do projeto em si de entrega, ele vai no âmbito de estudo. No final, ele se forma de um padrão no qual a gente pode estender ele para vários outros subprodutos. E fazer isso tudo com outras casquinhas, né? E pensar como pode estar utilizando isso, Exatamente. né? Olha, a gente bateu um papo aqui super legal com o senhor Iberê, o Ita. Eu queria agradecer a vocês, o nosso tempo hoje está meio curtinho, né? Eu que agradeço. Mas queria agradecer muito que vocês fizessem suas considerações finais e já estão convidados para vir aqui de novo, tá? O que eu posso dizer? Posso dizer o seguinte: a gente nunca deve abandonar as esperanças, a gente não deve perder a fé na própria humanidade, inclusive, e que o nosso futuro só depende de nós.
Então, só depende do nosso carinho com o planeta, dos nossos cuidados com o planeta. E não adianta simplesmente ficar lá no meio da rua protestando, porque esse governo isso, esse governo aquilo. As pessoas muitas vezes se esquecem que esse governo, seja ele qual for, depende de nós. Não somos nós que colocamos eles lá. Então, está muito mais agora na hora de cooperarmos uns com os outros para termos um planeta melhor. Só isso. Exatamente. Eu agradeço a você, Fernando, pelo convite, Sustentabilidade Brasil, e eu acho que as palavras do meu pai já dizem tudo. A gente precisa mais focar no problema, né? Focar no problema mais do que a gente ficar tentando arranjar culpados. Focar no problema, a gente tem resultados mais rápidos. Colocar a mão na massa mesmo, né? Fazer alguma coisa. Queria agradecer novamente vocês e vocês contar no Sustentabilidade Brasil com a gente, né? Isso aí. Ju, e a gente está junto. Isso aí. E agradecer a você que acompanhou a gente até aqui. Tchau, tchau.